Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Imagine caminhar por uma Paris à beira do colapso. As ruas fervilham de ideias, de medo, de esperança. É como se o mundo estivesse prestes a desmoronar, ou a nascer de novo. Mas será que revoluções realmente libertam? Ou apenas mudam o dono da jaula? Neste vídeo, vamos mergulhar no livro Citizens, de Simon Sama, uma das análises mais completas e humanas sobre a Revolução Francesa. Não apenas pelos eventos, mas pelo que eles dizem sobre nós. Prepare-se para uma jornada intensa, onde os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se chocam com a brutalidade, a fome e o desejo de glória. A Revolução Francesa é, para muitos, o ponto de partida da modernidade política. Mas em Citizens, Simon Sama propõe um olhar muito mais inquietante, e se a Revolução não foi um rompimento com o passado, mas sim a culminação de forças que já estavam em ebulição há muito tempo? E se, no fundo, não estivermos tão distantes desse espírito revolucionário que mistura idealismo com violência? Sama nos conduz não por um caminho cronológico tradicional, mas por uma narrativa viva, onde as ideias, as pessoas e as imagens se entrelaçam como em uma peça de teatro em chamas. Ele mostra como a cultura da performance, o gosto por rituais públicos, desfiles, panfletos e tribunais espetaculares já fazia parte da sociedade francesa antes mesmo de a Bastilha cair. E que o espetáculo da Revolução talvez fosse apenas uma nova encenação de uma peça antiga, só que agora, com a guilhotina como protagonista. Um dos pontos mais fascinantes do livro é a forma como o autor desconstrói o mito da Revolução como um processo puramente iluminista e racional. Ele revela que, por trás dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, havia um profundo desejo de ordem, disciplina e pureza moral, algo que, com o tempo, se transformaria em censura, perseguição e medo. A retórica da virtude, tão exaltada por figuras como Robespierre, se tornou uma arma de extermínio político. E falando em Robespierre, ele é um dos personagens centrais de Citizens. Sama o retrata não como um monstro, mas como alguém tomado por um senso absoluto de missão. Alguém que acreditava, sinceramente, que a pureza da revolução exigia sangue. E esse é um dos temas mais dolorosos do livro. Como o idealismo pode se corromper quando vira doutrina, e como a linha entre justiça e vingança pode se apagar quando o medo toma conta. Outro personagem que ganha destaque é o rei Luís XVI. Longe de ser apenas um monarca desajeitado, ele é descrito como um homem preso entre o mundo antigo e o novo, incapaz de entender o tamanho da tempestade que se aproximava. Sua hesitação, suas tentativas de conciliação e seu apego a tradições arcaicas o transformam não apenas em vítima, mas também em símbolo da falência de uma ordem. E Maria Antonieta, por sua vez, passa de ícone da frivolidade à figura trágica, condenada não tanto pelos seus erros, mas por aquilo que representava, uma elite desconectada, em um mundo que já não tinha mais espaço para a realeza. Sama também nos leva aos becos da fome, às assembleias populares, às sessões da convenção e aos tribunais revolucionários. Ele nos mostra como o povo, essa entidade tantas vezes romantizada, foi usado, manipulado, incitado e descartado ao sabor dos interesses políticos. A multidão exaltada que derrubou a Bastilha é a mesma que, anos depois, clamava por cabeças, movida pela desilusão e pela miséria. Há um momento no livro que ilustra bem isso, uma cena em que camponeses queimam registros de propriedade e dançam em torno das chamas. É um retrato de libertação e raiva ao mesmo tempo. Ali, o passado era literalmente consumido pelo fogo, mas sem a garantia de que o futuro seria melhor. O livro também expõe um ponto fundamental: a Revolução não nasceu de um vácuo. A França do século XVIII era uma nação vibrante, rica em cultura, inovação, arte e ciência. Havia academias, salões literários, reformas econômicas sendo discutidas, mas também uma sensação sufocante de desigualdade e exclusão. A elite intelectual queria mudar o mundo, mas o povo queria pão. E quando esses desejos se chocaram, o resultado foi devastador. Sama insiste que a Revolução foi tão marcada pela busca de glória quanto pela de justiça. Os revolucionários não queriam apenas mudar o mundo, queriam entrar para a história. Por isso,
Os discursos eram inflamados, os julgamentos públicos, teatrais, e as mortes, simbólicas. A guilhotina não era só instrumento de punição, era um espetáculo de poder. E então vem o terror. A fase em que a revolução se volta contra si mesma. Onde qualquer suspeita vira sentença, e a virtude se mede pela disposição de denunciar. Nesse ambiente, ninguém está seguro. Nem mesmo os heróis da revolução. Danton, que antes inflamava as massas, cai. Camille Desmoulins, que ajudou a despertar o povo, é calado. Robespierre, o incorruptível, encontra seu fim da mesma forma que tantos outros, sem julgamento justo, com a lâmina descendo rápido. Essa espiral de violência revela uma das mensagens mais pungentes de Citizens, que a liberdade, quando alimentada pelo medo, pode se transformar em tirania. E que toda revolução corre o risco de se perder, quando esquece a humanidade em nome de um ideal. Mas o livro não termina apenas no horror. Ele também nos convida a olhar para a resiliência do espírito humano. Para aqueles que tentaram construir algo novo, mesmo em meio ao caos. Para os que escreveram, ensinaram, resistiram, e para os que sonharam, mesmo quando o mundo parecia ruir. Talvez seja esse o grande valor de Citizens. Ele nos lembra que toda revolução começa com esperança, mas pode terminar com medo, se esquecermos que por trás das bandeiras e slogans há sempre seres humanos, com suas contradições, dúvidas e fragilidades. A liberdade não é automática. A justiça não é simples. E o poder, mesmo quando nasce da vontade popular, carrega em si o risco da tirania. Ao final de sua jornada, Sama não nos entrega respostas fáceis. Mas nos convida a pensar: será que aprendemos com tudo isso? Ou estamos apenas encenando novos atos de uma peça que se repete, século após século? Citizens não é um livro fácil, mas é um daqueles que transformam. Ele nos mostra que a história não é feita só de vitórias ou fracassos, mas de escolhas humanas, cheias de contradições. Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder os próximos. O seu apoio me ajuda a continuar destilando histórias que fazem pensar e sentir. Desejo que essa leitura te impacte tanto quanto impactou a mim. E que desperte, talvez, uma nova forma de olhar para o mundo em que vivemos. Boa leitura!